Então sejam muito bem-vindas à nossa reunião de aconselhamento terapêutico, né? Essa é a Sandra Costa, minha super parceira e amiga. E muito satisfação, assim, da minha parte, ter vocês todas aqui e sendo cuidadas por ela aqui também como nossa parceira. Ela deu uma olhada no formulário de cada uma com muito carinho. Agora eu vou passar a bola para ela e acho que eu vou ficar mais de ouvinte aprendendo junto com vocês. Milena, seja bem-vinda também, tá? Oi, meninas, é um prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Tudo bem? Oi, Sandra, tudo ótimo. Então, vamos lá, eu vou me apresentar. Eu gosto de fazer uma apresentação que eu começo assim, dizendo que há 18 anos eu trabalho transformando e acolhendo a vida das pessoas. Porque as pessoas chegam até mim porque elas têm dores físicas, dores emocionais, dores energéticas, dores espirituais. E através das técnicas que eu utilizo dentro do meu trabalho, eu posso ajudar essas pessoas a elas transformarem essas dores e a se curarem. Eu trabalho com acupuntura, com terapia floral, com massagem, com aconselhamento terapêutico. Eu trabalho com tarot terapêutico, mapa astral terapêutico, a numerologia terapêutica, sempre voltada para que essas ferramentas possam ser utilizadas como forma de autoconhecimento, ajudando a pessoa a se ajudar e a superar aquilo que ela está passando. A proposta aqui com o trabalho da Aline é conversar um pouquinho com vocês para entender qual é a dificuldade que vocês estão tendo nesse processo de coaching, porque o coaching ele vai mexer com as nossas crenças, com as nossas limitações, vai nos colocar frente a frente com questões, muitas vezes, que a gente não estava querendo ver. E isso mexe profundamente internamente. Às vezes a gente fica meio empacada, fica meio travada e não consegue dar continuidade. Ou muitas vezes o processo mexe tanto que abre uma ferida que nem tem nada a ver com o processo em si, mas com questões nossas, que a gente viveu na vida. Então, a proposta aqui é ajudar vocês, que vocês estão passando de alguma forma por esse momento, conseguir ajudá-las a superar isso para que vocês possam conquistar o mundo aí fora. Uau, adorei. Então, gente, agora é para decolar, ó. O céu não é o limite, é o começo. Exatamente. Então, como eu trabalho com várias técnicas, às vezes fica um pouquinho difícil a gente tentar conciliar todas essas técnicas para falar aqui com vocês. No meu atendimento personalizado aqui no meu consultório, eu converso, claro, individualmente com a pessoa, entendo qual é a dor dela, se ela tem uma dor física, geralmente tem por trás uma questão emocional. Então, eu vou entender qual é a dificuldade dessa pessoa e, através das técnicas com as quais eu trabalho, eu vou direcionando o tratamento. Então, às vezes a pessoa chega aqui porque ela está com uma dor de cabeça, mas a dor de cabeça tem um fundo de estresse, de estar insatisfeita com o trabalho, enfim. Então, a gente vai identificar essas causas para poder traçar a melhor linha para aquela pessoa. Então, o tratamento ele é muito individualizado. E como que a gente está num grupo, talvez fique um pouco difícil, às vezes, fazer isso, né, individualmente para cada uma. A gente precisa conversar, entender de que maneira o meu trabalho pode ajudar vocês, em forma de grupo, a vocês transformarem aquilo que precisam. Bem bacana, né, menina? E cada uma trouxe uma questão ali no seu formulário. A gente não vai expor a história de ninguém, tá? Nem tá sentindo, o que tá vivendo. Então, a Sandra vai fazer uma abordagem geral, tá, do tema, de como é que a gente lida com os desafios que a gente está precisando enfrentar, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e às vezes as barreiras que a gente precisa romper de dentro para fora, para conseguir avançar. Tá? Então, pois é. Então, acho que... vocês têm alguma pergunta para fazer antes de eu começar? Acho que é importante. Eu tô querendo só ouvir. E as outras meninas que estão quietinhas, não querem se pronunciar? Por enquanto, não. Tá. As dúvidas vão surgindo à medida que você for falando, eu penso. Tá. Acho que uma das coisas que ficou bem marcante para mim dos questionários, né, de todos os questionários, é a questão da autossabotagem, que é muito difícil para a gente. Dentro da psicologia, eu não sou psicóloga, tá, gente? Eu sou terapeuta.
Dentro da psicologia, a gente fala que nós temos 4 arquétipos que fazem parte do inconsciente coletivo, que muitas vezes eles bloqueiam, eles atuam bloqueando na nossa vida e fazendo com que a gente não consiga alcançar os objetivos. Os nomes dos arquétipos, eles são um pouco pesados, mas no fundo ele sempre tem uma qualidade positiva, porque lembra, ele está trabalhando no inconsciente. Então, a intenção dele é positiva, mesmo que ele haja de uma maneira negativa. Deu para entender isso? Sim. Então, esses 4 arquétipos, eles fazem parte do nosso inconsciente e, às vezes, a gente fica pulando de personagem, eu diria. Então, o primeiro arquétipo seria o arquétipo da vítima. São aquelas pessoas que elas sempre se sentem vítimas das circunstâncias. Onde tudo acontece com elas, tudo que é ruim. Porque ela sempre tem um perseguidor fazendo alguma coisa por ela, tem alguém que está atrás dela atacando e nada dá certo na vida dela. E sempre tem um salvador para salvar essa vítima. Então, é um arquétipo que trabalha com um trio de personalidades aí. Para ter uma vítima, precisa ter um perseguidor e um salvador. O outro arquétipo do inconsciente coletivo é a criança ferida. Então, a criança ela pode ser a criança inocente, a criança ferida, a criança traumatizada, é a nossa criança interior. E a nossa criança, ela está presa em alguma situação que ela viveu lá no passado e que ela não conseguiu transpor esse trauma, aquilo que ela vivenciou. E, às vezes, a gente tem atitudes como criança mesmo. E quando a gente está na situação, se você brigou de repente com seu namorado, com alguém, daí você fala, nossa, mas não precisava ter feito aquele escândalo todo. E é a criança agindo. Então a gente tem essa criança interna que às vezes se manifesta e a gente nem toma consciência dela. O terceiro arquétipo, esse nome é pesado, mas a gente chama assim mesmo, é o arquétipo da prostituta. Não significa que a gente se prostitui no sentido de vender o corpo ou qualquer coisa do gênero. É a prostituição que a gente faz, às vezes, em troca de pequenas migalhas. Então, às vezes a gente acaba cedendo o nosso tempo, alguma coisa que a gente quer fazer, porque a gente tem dificuldade de se posicionar, de falar não. Daí, as pessoas pedem alguma coisa e você se vende por ter uma hora a mais com alguém, você se vende porque você não quer ficar mal na fita. Então, o arquétipo da prostituta, ele atua muito nesse aspecto da gente, às vezes, se colocar à venda, e eu não estou falando de sexo, mas por um preço muito baixo em prol daquilo que são as nossas escolhas. E o quarto arquétipo é o arquétipo do sabotador. O sabotador, ele geralmente está ligado aos nossos medos e às nossas crenças limitantes. A gente, às vezes, se sabota por conta desses medos e dessas crenças. Porque, assim, eu quero crescer, eu quero ter sucesso, mas eu tenho medo, porque eu não sei o que eu vou fazer com esse sucesso todo. Então, é melhor eu não crescer. Inconscientemente, a nossa mente funciona assim, e daí a gente faz alguma coisa para que a gente não tenha sucesso e não consiga crescer. Muitas vezes isso acontece também nos relacionamentos. Às vezes você quer ter um relacionamento saudável, daí você conhece uma pessoa espetacular, você começa a ter um relacionamento, você fala assim, não, mas está muito certinho, está muito bom para ser verdade, não existe isso. Então você começa a trabalhar de uma maneira para se sabotar e fazer com que alguma coisa aconteça para que esse relacionamento não dê certo, para você no final chegar assim, eu tinha certeza que certo. Então, o sabotador, ele tem uma força muito grande. Mas ele também tem como eu posso dizer? Uma missão de transformar a nossa vida. Qual é a intenção positiva dele? A intenção positiva é de fazer com que a gente saiba escolher. Então, nós temos que estar muito atentas às nossas escolhas. E as escolhas aqui, cabe dizer, é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente sente, porque nós é que comandamos o nosso corpo, nós é que comandamos a nossa vida, então a gente tem que assumir a responsabilidade pelas coisas que a gente faz, e tem que começar pelos nossos pensamentos. Atualmente, a física quântica, ela está muito
adiantada em termos de comprovação e de experiências, né, que comprovam algumas coisas. Entre elas, que o que a gente pensa acontece. Então, existe, a Aline falou, se eu não me engano, foi num áudio do imersão, né, da imersão sobre o Mokichi Okada, né, o Masaru Emoto, de que ele fez a experiência lá com a água, com o arroz. Eu sempre proponho isso para os meus clientes aqui. O quanto o pensamento, ele pode gerar uma determinada situação. E a pior parte é que muitas vezes a gente não tem consciência do que a gente está pensando. A gente tem pensamentos que estão no automático e são pessimistas. E isso acaba influenciando na nossa vida, porque a gente fala assim, ai, mas está tão difícil. Então, se você proferiu a palavra difícil, é isso que seu corpo registra, que seu cérebro registra, e você não consegue andar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, porque o pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar uma ação. Então, se você tem um pensamento negativo, aquilo já vai deixando você acabunhadinha, assim, toda viradinha para dentro. Então, você tem que ter uma atitude mais próspera e pensar coisas mais positivas. É claro que a gente não vai, é impossível, a gente não consegue ficar 100% do tempo pensando positivo. Vão acontecer momentos onde você vai pensar coisas negativas, mas você precisa ter consciência de que aquilo está acontecendo para mudar o seu padrão. O que vocês acham disso que eu falei? Bastante coerente no meu caso. Por quê, Neuza? Fala um pouquinho da tua experiência, assim, o que você... Porque eu cresci no meio de pessoas que falam e agem muito negativamente. E desde quando eu comecei a assistir um filme que chama O Segredo, que a gente já falou sobre ele no grupo, Aline, eu comecei a mudar o meu modo de pensar, a minha postura quanto a isso. Porque quando a gente vai... o que você pensa, você atrai, né? E lá tem uma parte que fala assim, pensamentos materializam coisas. Exatamente. Então, se você pensar negativo, vai acontecer a parte negativa para você. Eu vivo reclamando com a minha mãe que ela fala assim, você tá em casa? Não. Você tá onde? Eu tô no clube. Cuidado com a piscina, cuidado com a água funda, vai morrer afogado, não sei o quê. Eu falo, mãe, você atrai coisa ruim pra gente com esse pensamento. Pelo amor de Deus, a gente só tá tomando banhozinho e refrescando nesse calor. E aí eu sempre quem tá do meu lado, eu sempre tô falando, para de pensar negativamente, porque você atrai o negativo para outra pessoa, não para si, quando você coloca para a pessoa. E aí eu tô sempre, com quem tá ao meu redor, eu tô sempre falando, pensa que vai dar certo, pensa que vai funcionar, pensa que uma hora isso vai se resolver, pensa que não chegou ao fim porque ainda não chegou, porque não ficou bom. Esse tipo de coisa. Então eu fico trabalhando em cima desse pensamento positivo para as coisas acontecerem de forma positiva para mim. Que ótimo. Que bom. Obrigada por compartilhar, Neuza. E vocês, meninas, como que ressoou dentro de vocês essa primeira parte do que a Sandra explicou sobre os arquétipos? Identificaram algum aí que está mais presente nesse momento da vida de vocês? Porque, querendo ou não, a gente transita entre eles ao longo da vida. Eles fazem parte do universo que a gente vive. Então, todos acabam tendo um momento da vida de influência. Vocês perceberam aí algum padrão que está acontecendo em vocês ou perto de alguém de vocês que está afetando vocês e que agora mais consciente está fazendo sentido? Compartilhar. Vindo, Aline, não? Quem está falando? A Patrícia. Oi, Patrícia. Tá bem baixinho o seu áudio. Então, eu tô fazendo uma mágica aqui. O problema aqui com esses arquétipos, eu acho o seguinte, a gente tem todos, maior ou menor grau, no momento que você está vivendo. Exatamente, é isso mesmo. Como a Aline disse, a gente oscila, então tem momentos onde a gente está mais em um e às vezes está mais em outro. Mas a grande questão é trazer isso para a consciência, porque como é que é o processo de evolução do ser humano? No primeiro momento, a gente não tem consciência de que as coisas estão acontecendo. Então, no primeiro momento, a gente, por exemplo, não tem consciência de que a gente tem esse comportamento sabotador. Num outro momento, a gente passa a ter consciência. Daí você fala assim, nossa, eu acho que eu me sabotei ali naquilo que aconteceu. Daí, numa outra ocasião, ela passa, daí você fala, me sabotei de novo ali? Só que conforme você vai tomando essa consciência e percebendo, né, tem que estar muito atenta, muito focada às coisas que você faz,
Daí vai acontecer um processo que é a subida do degrau. Você vai chegar no estágio onde, na hora que o negócio estiver acontecendo, você fala, nossa, estou me sabotando. E até que você consegue dar um passo antes. Antes de você se sabotar, você vai conseguir fazer. Olha, se eu fizer isso, eu vou me sabotar. Então, eu vou fazer isso daqui. E você faz diferente. Então, é assim, nesse grau de evolução que a gente cresce. Então, no primeiro momento, a gente não tem consciência, daí a gente passa a ter consciência depois que as coisas acontecem. E depois você passa a ter a consciência no momento em que a coisa está acontecendo, só para depois conseguir mudar e ter a consciência antes de fazer de novo. É um processo mesmo. Esse é o processo do autoconhecimento. Eu já tenho consciência do que está acontecendo. Que ótimo. Mas foi custoso eu perceber. Até comentei com a Aline na última vez que a gente conversou, que eu comecei a perceber que eu estava ficando doente. E que não adianta, mas, nossa, por que tá indo tudo tão bem? Porque eu tenho que ficar doente, não tomei uma friagem, não teve nenhum motivo real realmente, só eu estava criando problema. E eu tive que correr para comprar 2 florais de emergência para eu me erguer, mas eu só consegui me erguer na hora que eu falei assim, ei, você não está doente não, você está criando isso. Mas foi 3 dias de cama. Entendeu? Com todos os sintomas possíveis e imagináveis de uma virose, estava com refluxo, tudo que é emocional estava acontecendo aqui. Então, por que isso acontece? Você tocou num ponto bem importante. Muitas vezes, lembra que a gente falou lá no começo, o processo de coaching, ele vai mexendo com questões internas e questões, às vezes, que estão lá no inconsciente. E como você está trabalhando isso, provavelmente, muitas coisas vieram à tona. E isso precisava ser liberado de alguma forma. Então, às vezes, a gente tem uma descarga física para limpar, fazer uma limpeza emocional. Então, esse processo de você ter passado por essa dor toda e ter refluxo, ter não sei o quê, a gente pode fazer uma associação da parte física e o que significa isso dentro da metafísica, que é a parte que estuda o lado emocional das doenças. Então, o refluxo é aquilo que eu não estou digerindo bem. Então, o que você não está digerindo bem? O que você não está conseguindo digerir na sua vida? Então, se você teve uma diarreia, o que está precisando eliminar? Então, vamos purificar, vamos deixar isso sair fora do corpo. Então, é necessário olhar para esses sintomas que possam aparecer em termos de doença no nosso corpo como um sinal de que o corpo está conversando com a gente numa outra linguagem. Isso faz sentido para vocês? Então, o maior inimigo que alguém pode ter é si mesmo. Porque esse é difícil de lidar. Ou maior amiga, né? Agora a gente está se tornando nossas melhores amigas. Exato. Então, mas é preciso ter esse ponto de consciência. Então, uma vez que você sabe que já é esse processo, vocês já ouviram falar de constelação familiar? Já ouvi, mas eu nunca fiz. Tá. Então, dentro da constelação familiar, a gente trabalha muito honrando e agradecendo aquilo que acontece. Então, honra e agradeça ao seu corpo por ele ter passado por essa experiência, porque é uma forma de você poder olhar para você. Então, talvez o fato de você ter ficado lá deitadinha durante 2, 3 dias, você precisava desse tempo para se cuidar, para se olhar, para absorver uma série de coisas e sair daí mais fortalecida. Então, é necessário que a gente olhe com outros olhos, não só nos cobrando, porque, de uma maneira geral, as mulheres, elas se cobram muito, porque elas têm muitas atividades para fazerem. Então, a gente sempre fica se cobrando, porque não deu conta disso, não deu conta daquilo, porque tem a roupa, porque tem o filho, porque tem o trabalho. E como é que eu lido com isso? Assim, agradeça, que bom que eu tenho tudo isso. Então, hoje eu vou fazer um pouquinho para isso. E você vai colocando uma rotina. Eu não consigo dar conta de tudo todo dia. Então, hoje é dia de ficar em casa, então hoje eu vou arrumar a casa. Mas daí não adianta eu ficar em casa pensando no trabalho. Então, você tem que ter um pouco de foco para poder fazer com que as coisas fluam na sua vida. Né, Aline? E a gente dividiu a pizza do tempo lá, lembra? 8 horas para dormir, 8 horas para o trabalho e 8 horas para o que você quiser fazer. É muito difícil a gente equilibrar essa pizza aí. Já no primeiro mês, no segundo mês, é um processo, é um caminho. Isso que a Sandra falou. Tem dias que o teu corpo vai pedir mais de você. Tem dias que o teu trabalho vai pedir, dependendo do que você está lançando, vai pedir um pouquinho mais. Mas você voltar para o equilíbrio é importante.
porque o nosso corpo é muito inteligente, muito inteligente. Então, ele mostra pra gente onde é que a gente precisa cuidar, de um jeito amoroso. Lembram que eu tenho uma parte lá que eu falo pra gente abaixar o chicote? Porque senão a gente fica se chicoteando o tempo inteiro, né? Aí vem em forma de azia, dor de cabeça, cansaço extremo, fadiga, né, que a gente chama, gripes e resfriados sem explicação, problemas da parte feminina, né, Sandra? Acho que tem a TPM, uma série de coisas. Essa questão dos nossos órgãos femininos, eles mostram pra gente que a gente precisa olhar para o nosso lado feminino com muito amor e cuidado também, né? Equilibrar essa energia do masculino e do feminino. Nós temos as duas dentro da gente. A energia masculina é do fazer para fora, vou adiante, vou acontecer, isso é muito bom. Mas também tem a energia interna. Vou olhar para dentro, vou cuidar de mim, vou me preparar para receber algo que eu estou criando aqui dentro de mim, que vai nascer, seja através do meu projeto, seja através de algo que eu estou transformando na minha vida. Tem muita coisa aí, meninas, que realmente foi mexida. Por isso que eu não podia deixar vocês sem esse amparo. Porque o coaching vai até um ponto. Trabalha com as metas, objetivos, vamos fazer, vamos acontecer, vamos olhar o que a gente está desenvolvendo, o que está acontecendo, mas tem uma parte, essa parte emocional, que o corpo responde, que aí eu não posso cuidar. Eu trouxe a Sandra aqui, porque só a primeira fala dela, essa primeira explicação dos arquétipos foi uma super aula, que eu mesma vou querer assistir umas 3 vezes e fazer várias anotações aqui. E daí, você falou que tomou um floral, né? Por conta dessas questões todas emocionais. Perfeito, o floral é ótimo. Então, para quem não conhece o floral, são flores atuando nessa questão emocional para ajudar no equilíbrio. Às vezes a gente não consegue sozinha. Então, eu trabalho muito com coisas naturais. Então, utilizar essa ferramenta do floral ou de alguma outra técnica que possa te dar suporte nesse momento difícil, vai ajudar muito. O floral, ele vai tratar o lado emocional, mas ele também trata as questões físicas. Então, se você está com uma insônia, se você está irritada, chateada, triste, depressiva, não importa. São 38 flores para tratar uma série de questões físicas e emocionais. Isso vai te dar um suporte para passar por esse problema todo. E daí tem uma questão muito importante que a Aline estava falando, né? E ela só começou. A questão da autoestima. Porque nós, mulheres, deixamos muitas vezes a nossa autoestima de lado em função das outras pessoas, das outras coisas, porque sempre tudo vem em primeiro lugar e a gente está sempre em último lugar. A gente tem que mudar esse conceito. Porque alguém pode comer por você? Alguém pode respirar por você? Então, só a gente pode fazer isso. E da mesma maneira que a gente tem essa autonomia, só a gente pode dar um passo para mudar a nossa vida. E a gente não pode salvar o outro. As pessoas aqui já andaram de avião alguma vez? Uma das primeiras indicações lá é, se precisar usar a máscara, você tem que pôr em você. Não adianta querer pôr no seu filho, porque você vai morrer antes, não vai conseguir. Então, tem que pôr em você primeiro a máscara para depois você salvar o outro. Tudo isso tem um limite. Então, a gente precisa fazer primeiro pela gente. A gente, estando bem, inteira, a gente consegue fazer pelo outro. Não dá para fazer pelo outro, ou querer que o outro faça alguma coisa se a gente mesmo não está fazendo. Então, tem que olhar muito para a gente, para essa questão do feminino, do sagrado, e resgatar essa parte do feminino mesmo. Porque a mulher, hoje em dia, pelo fato de exercer diversas funções, ela acaba, assim, não é se masculinizando, mas usando uma demanda muito grande da energia masculina ao invés da energia feminina. Ela perdeu essa sensibilidade. Eu não tenho esse tipo de problema. Eu venho em primeiro lugar, eu e minha saúde, depois o resto. Que bom, porque parabéns. Depois ninguém cuida de mim. Que bom, parabéns, isso é muito importante mesmo. E então, dentro desse leque de possibilidades, né, das terapias e daquilo com que eu trabalho, eu me proponho a ajudar vocês. Eu estou no grupo, vocês podem me chamar, podem conversar comigo. Se quiserem chamar no privado, não tem problema nenhum, a gente vai trocando informação para dar um suporte para que vocês possam deslanchar. Mas é necessário olhar para essas questões emocionais. Não adianta a gente querer esconder as
emocionais que vão surgindo. Vou voltar a falar da constelação familiar, porque uma das coisas que a gente diz na constelação a gente precisa incluir aquilo que está excluído, aquilo que é segredo, que a gente não quer olhar. Porque tudo aquilo que a gente não quer olhar vai crescer. Então, a gente precisa olhar para essas coisas. Quando a gente olha, elas diminuem. Então, é a mesma coisa do medo. Eu tenho medo de barata, não posso ver barata. Cada vez mais, esse medo vai aumentando. Chega num nível onde, só de pensar na barata, você já está enlouquecida. A partir do momento que você enfrenta isso, enfrentar não significa ter que ir lá matar a barata, mas que você se sente seguro e olha e fala, realmente eu tenho medo, o que eu posso fazer para melhorar isso na minha vida? O fato de você olhar já vai transformar você, de alguma forma. Meninas, assim, disseram que, nossa, tô indo super bem no coaching game, né? Eu fiquei muito feliz de ver as respostas de vocês, tá prazeroso, é muito legal ver que eu tô avançando. Não, eu não sinto nada enquanto eu tô avançando, meus objetivos são atingidos com tranquilidade. Isso significa que você tá vindo aí num processo de desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual, enfim, de todos os aspectos da sua vida de uma forma gostosa, harmoniosa, que você tá vindo aí num caminho bacana. Mas para nem todo mundo esse caminho é fácil, esse caminho é uma estrada plana, né? Para muitas pessoas tem altos e baixos. Para mim foi assim, né? E eu ainda tenho que lidar com muita coisa aqui. De vez em quando eu corro aqui com a Sandra e falo, ai meu Deus, tá assim, né? Vamos conversar. E aí é importante, meninas, a gente ter esse tempo e essa abertura para falar com alguém. Quantas de vocês têm alguém para falar abertamente sem se sentir julgada? Sem ter por trás, no seu lugar eu faria tal coisa. Porque aí a gente já se sente, poxa, mas eu só quero falar, eu só quero entender o que está acontecendo, né? Eu estou tentando me desenvolver, eu estou tentando fazer esse caminho, eu estou me esforçando, e a gente sabe que todas vocês estão se esforçando, senão vocês não estariam aqui. Né? Vocês todas estão muito comprometidas com o projeto de vocês, com a vida pessoal, com o seu significado de sucesso. É maravilhoso. Então, em algum momento ali do formulário, vocês não lembraram de alguma coisa que era importante colocar aqui, fiquem à vontade se vocês quiserem trazer aqui para a reunião. Ou se, como a Sandra falou, depois é uma coisa que é muito íntima, uma coisa que depois chama ela e conversa. Né? Quem não está com o microfone quiser digitar no chat. Sayonara, seja bem-vinda, viu, Sayonara, Kátia, que chegaram depois. Né? E dentro desse assunto que a gente já falou, se quiserem em algum momento perguntar alguma coisa, como eu disse, é só falar, tá? Se tem mais alguma coisa que você quer acrescentar. Então, eu queria acrescentar uma outra coisa. Eu não conheço a história de vocês, não sei, todo mundo aí está com um objetivo bem definido. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui no consultório. Ultimamente, isso já vem há uns, pelo menos 8 meses, eu tenho atendido muitas pessoas que estão muito insatisfeitas com a vida delas. Eu entendo aqui que vocês estão num momento de empreendedoras, né? Estão começando nessa vida. E eu não sei se vocês têm isso muito bem definido. O que eu quero fazer como empreendedora? Ou se você ainda tem dúvida. Será que é isso? Como é que eu faço? Enfim. É bem importante a gente ter isso definido. Então, é a missão, né? Que a gente fala sempre lá da missão, do propósito. Então, sinta mesmo no seu coração se é isso que você quer. Porque quando a gente faz com amor, as pessoas sentem. Não importa o que você está fazendo, seja de um brigadeiro a ter um buffet, você tem que fazer com amor, porque as pessoas, elas sentem. O amor, ele é transmitido conforme você vai fazendo aquilo que você faz muito bem. Então, se tiver ainda meio perdida, não sei se é isso, tô em dúvida, analisa antes de continuar. Né? Ouve aí seu coração, perceba se realmente é isso que você quer. Muito importante. Pegando esse gancho do que a Sandra falou, teve meninas que mudaram de projeto dentro do Vestida para o Sucesso. Edna, se você não se importar em contar a tua história, a Edna foi uma delas. Ela estava trabalhando com roupas infantis, né, um brechózinho de roupas infantis, e aí depois ela mudou. Ela foi para moda feminina, moda íntima feminina, porque ela descobriu que ela tinha mais afinidade, o coração mais voltado para isso. Então pode ser, meninas, que olhando o projeto de vocês identifiquem, poxa, eu estava indo por essa linha aqui, mas talvez esse caminho aqui seja mais legal, e minha alma se identifica mais. Porque quando a gente tenta derrubar uma árvore com uma faquinha, né, fica muito difícil.
Se você tem a ferramenta certa e você escolhe o projeto certo, fica muito mais fácil de você desenvolver e acelerar. E vocês sabem que eu estou sempre à disposição ali no grupo. Então, tem algumas que têm mais facilidade de me procurar, falar, Aline, ó, tal coisa, né? Eu quero te contar tal coisa bacana aconteceu, ou, nossa, aconteceu uma coisa que não foi tão legal, né? Não espero o dia da reunião para conversar comigo e eu vou ali conversando, vou dando direcionamento na medida do possível. Não sintam-se tímidas ou envergonhadas e falar, não, ó, isso aqui que eu tinha construído não é mais isso, é outra coisa. Eu fiz isso com Vestida para o Sucesso. Ele começou com uma palestra aqui no Zion, que é o espaço da Sandra, com a Luana que fez a consultoria de estilo de vocês, então nós estamos muito ligadas aqui do lado de cá, né? E eu estava também, naquele começo, dentro de uma outra empresa de revenda de produtos. E depois eu vi que eu não queria aquela parte da revenda de produtos, que não fazia sentido, aí eu tirei. Depois eu vi que tinha que ser um projeto online, em grupo. E aí eu fui fazer a primeira turma. Testei a primeira turma, não era aquilo ainda, aí fiz de outro jeito. Aí depois fiz de um terceiro jeito, agora já estou no quarto jeito de fazer. Então a gente olha coisas que a gente tem, as nossas habilidades, que são muito importantes serem trazidas, olhadas, aquilo que a Sandra falou. Vamos olhar, né, aquilo que a gente tem, aquilo que não está tão legal, que precisa ser cuidado também. Trazer todas as cartas na mesa, as positivas e as não tão positivas assim. O que está me ajudando a acelerar? O que está me travando? Né? E trabalhar com isso que a gente tem diante do que nós queremos construir, que é o nosso significado de sucesso. O meu significado de sucesso pode ser muito diferente do da Sandra, que pode ser muito diferente do da Clênia, do da Neuza, do da Patrícia, enfim, de todas vocês. E não existe julgamento. Às vezes vocês vão olhar para uma colega, né, na fase 2 vocês vão ver muito disso. Nossa, uma colega triplicou a venda por 10. Não sei se vocês assistiram. Multiplicou a venda por 10. Não sei se vocês assistiram o Encontro 2. Teve uma das meninas que fez isso. Ela multiplicou o faturamento dela por 10 de um mês para o outro. Depois que ela deu essa passada em tudo que ela queria, ela achou que ela tinha que mudar de projeto. Depois ela colocou o coração naquilo que ela estava fazendo e viu que de verdade estava faltando um pouco da alma dela naquilo que ela queria. E ela estava olhando para outras coisas. Depois ela voltou e desenvolveu. E aí fluiu. Então, cada uma aqui vai ter esse significado também, que não precisa ser o significado do sucesso perfeito. Às vezes, o seu sucesso hoje está mais relacionado à sua área pessoal. Dentro do Vestida para o Sucesso, nós trabalhamos os 3 pilares. Você pessoa, você empresa e você dinheiro. Para algumas, o sucesso está no dinheiro. Para algumas, o sucesso está em fazer a empresa girar, dar certo, ficar mais automática. Para outras, o sucesso está em se estabilizar emocionalmente primeiro, para depois poder fluir para as outras coisas. Né? Então, servem agora, né, sem comparar com o todo, mas realmente olhando o teu caminho de evolução. Deixa eu só ver o chat aqui, que as meninas estão colocando. Enquanto a Aline vê o chat, eu vou falar uma coisinha. Eu participo, além de tudo que eu faço na minha vida, eu participo também de um grupo de mulheres empreendedoras. E eu tive numa palestra, há 2 semanas atrás, no Sebrae, e a palestrante estava falando da importância da gente se conectar com pessoas. Porque a rede de contato é tudo. Você precisa estar sempre perto de pessoas que tenham, pelo menos, alguma similaridade com você, com o seu negócio. Porque pode ser uma pessoa que vai comprar de você no futuro, pode te indicar um cliente, e você sempre vai trocar. Então, vamos sair do quadradinho, né? Sair da casinha, e vamos trocar mais, porque se vocês estão empreendendo, vocês precisam aumentar a sua rede de contato. Então, quantas pessoas novas você conheceu na última semana? Ela brincou na palestra dizendo assim, se você veio com a amiguinha e vai embora com a amiguinha, quantas amiguinhas novas você fez? Nenhuma, porque você está lá com a sua amiguinha. Então, a gente precisa sempre inovar. E hoje o mundo é muito tecnológico, é muito rápido. E a gente precisa aproveitar essa tecnologia, essa rapidez e isso daí para fazer as coisas acontecerem. Então, dentro da área de você, se inteirar mais, seja no bairro,
seja em locais específicos como o Sebrae ou qualquer outro local dentro da sua região, onde possa te ajudar, amplie a sua rede de contatos. Ou mesmo no grupo, né, Sandra? Isso, porque, assim, mesmo no grupo. Hoje vocês estão se conhecendo melhor. Tinha gente que não estava nos outros encontros. Vocês estão se encontrando pela primeira vez agora, né? Algumas aqui. E aí, é por isso que é tão importante a parte que eu e a Milena estamos fazendo também, que é de colocar o que cada uma faz. É como se fosse um catálogo, né? A gente vai lá e acessa naquele mini site o que cada uma faz. Porque vocês podem trocar parcerias entre vocês, podem trocar conversas, podem estudar juntas. Já pensou? Você fala assim, comecei o nível 2 hoje, quem está começando o nível 2 agora? Vamos estudar juntas? Olha que legal. Né? E aí uma vai ajudando a outra, uma vai apoiando a outra. Eu participei de uma mentoria que a gente tinha parceira de prosperidade. E a gente se reunia só nós duas, né, para estudar juntas. Então pode funcionar super bem. Às vezes vocês não querem compartilhar comigo alguma coisa, mas sente a vontade para compartilhar com a amiga. E aí, às vezes, a ideia da outra complementa algo que você queria fazer e aí flui. Né? E também é isso que a Sandra falou, você conhecer gente do lado de fora. Muitas pessoas, meninas, muitas, que ao começar a empreender em casa, pela internet, se isolam do mundo. E não faz bem. Nós somos seres sociáveis, exatamente, essa palavra. A gente precisa estar com gente. A gente precisa. Então, tanto é que quando eu fui empreender, eu não queria ficar sozinha. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, vou ter alguma coisa da minha casa, mas não posso ficar sozinha, nem que seja encontrando gente pela internet, fazendo os meus eventos, trazendo gente para perto de mim. Não é que eu não tenha capacidade de fazer sozinha, todas nós temos. Mas é muito mais gostoso fazer junto, né? É muito mais legal. E aí, deixa eu só ler o comentário aqui, ó, da Sayonara. Ela falou que quando ela entrou no Vestida para o Sucesso, era para superar o medo dela de encarar a direção, né? Ela começou a dirigir. Isso foi libertador. E agora ela quer se organizar na questão do tempo como empreendedora individual e organizar a sua rotina. Ela não está conseguindo ainda fazer a sua rotina. Por ser flexível os horários, isso deixou muito feliz, né, o curso poder ser feito de um horário flexível, e ao mesmo tempo ela sente uma falta de rotina, ao trabalho ser flexível, e ao mesmo tempo ela sente falta de uma rotina. E aos poucos ela está chegando lá. Então, Sayonara, se você me permite, né, uma sugestão, não faça uma rotina tão rígida, mas você pode dividir seu tempo. Olha, na segunda eu vou cuidar da casa, vou no banco e vou na manicure. Na terça eu vou me voltar exclusivamente para o meu negócio. Daí eu vou trabalhar no marketing, vou trabalhar na administração, vou trabalhar na produção. E daí você vai dividindo a sua semana por dia mesmo. Cada dia você vai ter alguma coisa para fazer. E vai deixando lá um horário flexível para que você possa trabalhar dentro daquilo que você necessite. Então, uma emergência, buscar filho na escola, tomar um sorvete, enfim. Mas não com tanta rigidez como um horário fixo de trabalho, onde você tem horário para entrar, horário para sair, mas talvez fazer uma rotina um pouco mais flexível, mas uma rotina que você tenha que cumprir. Isso talvez possa te ajudar. A gente trabalhou isso dentro do nível 1 e do nível 2. Sim. Trabalhou a rotina da casa, né, meninas? A Sandra ainda vai chegar no coaching. Ela tá na imersão. Ela tá na imersão, porque assim, eu faço muita questão. Isso serve para vocês também, quem trabalha com curso, com parceiro, trazer o parceiro para dentro do seu universo. Porque às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende de um jeito, mas quando ela vive na pele dela, o caminho que você está propondo, ela está passando pela imersão. E aí, ali no nível 1, a gente trabalhou a questão da casa, né? Você poder se organizar por dia da semana, com pequenas atividades, e aí você joga assim, fica melhor para de manhã, se você está mais fluida para cuidar da casa de tarde, se você quer fazer tudo no dia, se você quer distribuir, a critério de cada uma. Ali era só uma sugestão. E no nível você empresa, a gente fez a organização da rotina empresarial. Então, a organização mental, que é super importante, tudo vai fluir a partir do que vocês estruturarem na mente. É o que a Sandra falou, o pensamento gera o sentimento, que é a motivação, e gera a ação. Então, a gente estruturou o pensamento na última missão, e depois organizou a parte física, que você trabalhar no espaço bagunçado, que não é reservado para você trabalhar, as coisas andam, mas fica ali meio empacada, sabe? Parece que não vai. E depois a parte da organização digital.
né? A gente tem uma vida digital, não tem jeito. Você acessa muitas coisas online, você tem aplicativos instalados no celular, você pode instalar extensões no Google, você pode ter a influência das redes sociais que roubam, entre aspas, muito o nosso tempo. Então, tanto é que é legal ter um aplicativo no celular para ver quantas vezes você desbloqueia a tela. Deixa eu contar para vocês quantas vezes eu já desbloqueei a tela hoje. Espera aí. Acho que já foi umas 70 vezes. Isso porque eu estou monitorando. Vocês imaginem se eu não monitorasse. E a gente faz isso inconsciente, sem perceber. Isso rouba tempo. Então, realmente, esse novo olhar para a gente ver quantas coisas a gente está deixando passar e achando que é só por causa do trabalho. E às vezes não é só por causa do trabalho. É porque isso aqui, ó, uma grande ferramenta, mas também pode ser uma grande arma usada ao contrário, para você não ser produtiva. Eu não sei direito ainda olhar nesse aplicativo, mas ele me mostra aqui quantas vezes eu entrei usando o celular. Eu já usei 2 horas o celular hoje, assim, de ficar aqui presa nele, 2 horas. Isso que eu estou monitorando, eu estou me policiando, eu estou cuidando para não entrar tanto nas redes sociais quando eu não preciso. Mas essa questão da organização que a Sayonara levantou, ela foi muito presente para todas. Em todos os formulários tinha. E por isso que eu trouxe ela para dentro do Coaching Game, meninas. E aí, não sei se você tem algum tema sobre isso, Sandra. Por que às vezes a pessoa não consegue assumir o compromisso que ela fez? Porque você planejar uma rotina, papel aceita tudo, agenda aceita tudo, mas por que às vezes a gente não consegue cumprir? A gente eu queria falar um pouquinho. Tá, pode falar, então. Tá. Primeiro, muito obrigada, Aline, mais uma vez. Eu sou a Milena, conheço algumas aqui já, e já quero ser amiga de recreio da Sandra. Gostei demais do que você descreveu do seu trabalho. Eu tenho 2 lados hoje, a Aline tem me acompanhado desde dezembro. Um é na área de comunicação, principalmente produção de vídeos, que é meu enfoque número 1, e o segundo é na terapêutica com mulheres também, que é algo que me atrai muito, principalmente fruto de tudo que eu já vivi com constelação familiar. E esse é o lugar exatamente onde eu tô. Eu fui muito sincera ontem ao preencher o formulário e tô aqui, fiz uma imersão hoje para tentar alcançar o grupo. Fiz de novo esse teste dos sabotadores, que eu já conhecia. E eu me vejo exatamente nesse lugar, assim, que já emergiu para a consciência e já não tem pouco tempo, já tem um tempo, mas ainda estou me degladiando nesse lugar que a Aline acaba de colocar, sabe? Assim, por mais que eu coloque no papel, por mais que eu bote na agenda, por mais que eu tente me organizar, quando eu vejo, mais uma vez, principalmente, mas não só, as coisas daqui do Coaching Game, que é a hora de eu olhar, de estruturar a empresa, ainda ficam para trás. No primeiro momento, eu ainda me via muito com a carga de trabalho que foi do meu último mês, que realmente foi fora do padrão dos meus últimos 2 anos, mas agora já não está mais assim. Eu voltei a dormir de novo, voltei a equilibrar melhor a presença com a família, a arrumação da casa, mas ainda estou muito tarefeira. Eu me sinto a tarefeira o tempo todo, sabe? E aqui, aí eu fui ver dos sabotadores, isso é bem interessante, por isso que eu pedi para falar. Fui dar uma olhada, eu super achando assim que tinha me desvencilhado da vítima, que eu sabia super falar não. Foi os 2 mais fortes, apesar de ter um relativo equilíbrio, a prestativa e a vítima. E isso está me colocando aqui em 1000 questionamentos. Eu estou num processo nas últimas 2 semanas bem de me questionar mesmo, onde eu estou abrindo flanco para me sentir atacada em algumas relações profissionais, mas não só nelas ultimamente. E aí foi muito surpreendente ver o vítima estatelado na cara aqui. Eu até comentei com a Renata hoje de manhã, companheira aqui também do Coaching Game, querida, uma dos muitos presentes que esse processo tem me dado, o tanto de porrada que eu levei do vídeo da Aline falando dos perfis sabotadores, né? Então a gente estuda o negócio, conhece o negócio, vivencia, partilha e ainda se arrebenta, cai na esquina e leva lambada na cara, sabe? Mas, enfim, tô aqui olhando, tentando honrar, lembrando de histórias, cuidando delas, mas não tem sido fácil, minhas amigas. Estamos aqui, como diria a Kátia Cega, não está sendo fácil.
Não, mas que bom que você está nesse processo, né? Ter a consciência, como eu disse, é fundamental, porque agora você cada vez mais vai amadurecendo essa consciência para poder dar o salto quântico de mudar o padrão completamente. Daí eu vou pedir permissão para a Aline de mandar depois umas perguntas no grupo, para vocês identificarem, vocês não precisam responder para mim, nem no grupo. Eu mando no grupo, vocês respondem para vocês. São algumas questões para identificar se você está nesse processo de autossabotagem, se é a criança ferida que está falando mais. Daí eu mando desses 4 arquétipos algumas perguntas, e serve aí para vocês refletirem. Acho que uma outra coisa que também acaba interferindo muito no fato da gente não conseguir manter o foco é o fato da gente estar sempre pensando em alguma outra coisa e não estar aqui focada no momento presente. Porque a nossa cabeça, como eu disse, né, a gente vive num mundo muito tecnológico, então são muitas coisas passando na nossa cabeça ao mesmo tempo. Então você está trabalhando, mas você está pensando que daqui a pouco você tem que buscar o filho na escola, depois você tem que fazer janta, que você tem não sei o quê, e você não consegue manter o foco naquilo que você está fazendo. Isso causa muita improdutividade, porque na hora que você senta e fala, eu vou fazer isso, você não consegue, está tão esgotada, exaurida, porque tem tanta coisa ainda na cabeça e você não consegue desvencilhar. Então, você pode até ter o tempo disponível em termos de tempo de hora para fazer aquilo ali, mas daí você lê e você não consegue entender o que você está lendo, porque sua cabeça está abarrotada de coisa. Existe uma sobrecarga mental muito grande. E daí entra, por exemplo, os florais que podem ajudar, ou outras técnicas que podem ajudar você a mudar esse perfil. Então, pode ser uma meditação, pode ser uma música, assim, você se dá 1 minuto ou 5 minutos de tempo para você, né, voltar para o centro, conseguir ter um foco. Então, existem infinitas possibilidades dentro dessa área terapêutica que podem ajudar, mas cada caso é um caso. Então, o que será que se adapta melhor a cada uma de vocês? Porque pode ter essa questão, né, de vivências do passado, de influências que estão sofrendo na casa de vocês e que não sabem, às vezes, dizer não. Gente, é muito difícil dizer não para quem a gente ama. É muito difícil. E ainda, às vezes, para filho, principalmente. Eles vêm com um jeitinho, né, todo carinhoso, todo cheio de dente, faz de um jeito, faz de outro. Às vezes, a criança também fica doente pedindo atenção. Também. Essa questão também. Às vezes, a pessoa da nossa família, marido, fica doente pedindo atenção. Né? Então, tem, assim, várias questões, gente, que... pensem assim, quantos anos será que a gente vai viver? Eu quero viver até uns 110, se Deus quiser, com muita saúde. 120. Né? Então, por aí, lá depois dos 100, eu quero ir embora. E se você for parar para pensar, esse período de desenvolvimento pessoal que a gente está passando, que é tão profundo, sei lá, vai... Às vezes, dessa bagunça aqui, né, de emoção, de tentar se organizar, de, às vezes... volta a se sabotar e percebe, depois já para logo mais rápido. Às vezes esse período dura aí uns 5, 10 anos. Dentro de 100 anos, o que são 5 anos, 3 anos, gente, não é nada. Mas eu sei que é difícil. É difícil. Não é fácil passar por esse período. E é bom quando a gente tem pessoas do bem segurando na nossa mão, né? Tem apoio, quando a gente não tá sozinha. Ninguém larga a mão de ninguém, como a Neuza fala. Acho que ela saiu ali, ó. Né? Ninguém solta a mão de ninguém, porque é muito difícil você passar sozinha esse período. Né? E às vezes pode demorar muito mais tempo. E quantas pessoas, gente, passam pela vida sem perceber isso tudo que vocês já se conscientizaram, que já estão trabalhando. Eu acho que eu acredito que o mais importante nesse processo todo é sempre reconhecer e valorizar as coisas boas que vocês já fizeram, as coisas boas que vocês já passaram, porque a gente tem uma tendência muito grande a olhar para a falta, para aquilo que não conseguiu. Então é assim, não deu tempo de fazer no seu final, mas eu nunca consigo fazer nada. Então você sempre fica olhando para as coisas negativas, que nem a mãe da Neuza lá, né? Só olha para o negativo. Então não é isso, tem que olhar para as coisas positivas. Então assim, o que eu consegui conquistar hoje? Olha para trás, o que você já viveu na sua vida, o que aconteceu até hoje para você estar aqui agora, sendo essa pessoa, essa mulher de fibra, essa mulher de força, que já superou tanta coisa na vida. Então, você já honrou e agradeceu tudo isso que você viveu? Dentro da constelação, né, Milena, a gente fala muito de honrar pai e mãe, então agradeçam pela vida, porque se não fossem os pais aqui, a gente não sabe julgar o tipo de pai ou o tipo de mãe que você tem. Mas assim, você só está vivo porque você ganhou a vida de presente do seu pai.
e sua mãe. Então, agradeçam e honrem, em primeiro lugar, ao seu pai e à sua mãe. E depois olhem para a sua vida e agradeçam tudo que vocês conquistaram até hoje. Porque se você ficar focada só no negativo, as coisas não vão fluir mesmo. E de quem é que precisa mudar isso? Você, lembra? Só você pode comer, só você pode respirar por você, beber por você. Não tem ninguém que possa fazer isso. Então, é a sua autoconsciência que vai ajudar você a mudar esse cenário. E, meninos, não sei se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem interromper a gente, tá? A gente tá aqui numa conversa gostosa e aí, se deixar, né, a gente vai falando até amanhã. Ó, eu acho que tá conseguindo me ouvir agora? Melhorou o som? Sim, tá 10. Tá. Então, eu também aprendi a dizer não. Eu vejo muitas pessoas à minha volta, até na aula que estava hoje, todas sobrecarregadas porque não aprendem a dizer não. E eu vou dizer um caso, assim, rapidinho, e é bem típico disso que acontece com as mulheres. Aquela hora que o pessoal toma lanche, está com o namorado, o marido, o filho, o que seja, e aí todo mundo levanta e tchau, e você fica com uma pilha gigante, só que você não tem só aquilo na sua vida para fazer, fora o fato de odiar fazer. Aí um dia me deu os 5 minutos, porque eu sempre digo não para as coisas, mas às vezes a gente esquece de dizer não para algumas. E eu disse, de hoje em diante, cada um que levanta da mesa, lava seu prato, talher e copo, e o último a comer, lava a panela. Se não quiser fazer isso, não come mais. Não senta na mesa. Não tem problema nenhum para mim. Mas se quiser comer, a regra é essa. Minha pia agora é linda. E se o povo quer comer, sabe o que vai lavar. Entendeu? E foi uma coisa que foi no momento que eu estava de saco cheio de coisa para fazer. A gente acaba fazendo no automático, porque... Você sabe, vai mandar terceiro lavar, você vai ter que olhar depois no armário, você vai ter que dar uma revisãozinha. Mas vale a pena pagar o preço de fazer uma revisão e você fazer o povo volta a trabalhar e tomar consciência que não é tudo você. E a gente faz as coisas sem se perceber. Então, acho que isso foi um dos últimos nãos que eu percebi que eu tinha que fazer e a gente vai deixando, entendeu? Então, é só um exemplo que eu tô dando para vocês, mas é bem válido. Aí você percebe, puxa vida, quanto tempo eu podia ter tomado essa bendita atitude e tinha resolvido a minha vida. E não importa se você tem 3 anos de idade, não. Ela mexe o sabãozinho dela de qualquer jeito em cima do banquinho, enxágua, põe ali. Pode ficar do jeito que for, mas tá lindo, porque foi a atitude da criança. Isso é maravilhoso, entendeu? Pois é bem importante isso que você disse, né? E você sabe por que a maioria das pessoas elas têm dificuldade de falar não? Por uma questão de se sentirem rejeitadas. Inconscientemente, o que fica é assim, se eu falar não, tal pessoa não vai gostar tanto de mim. Tal pessoa vai me olhar e o que ela vai pensar se eu falar não? Então, a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de dizer o não por medo de rejeição. É isso lá no fundo que peca, né, que pesa pra gente. Por isso que as pessoas têm dificuldade de falar não. Eu acho que quando você não tá ligando para mais nada, como já chegou no meu nível, e ferva, porque as coisas agora vão ser do meu jeito, você começa a perceber coisas que você faz no automático. Isso é muito interessante. A mágica do não é maravilhosa. Eu tenho na minha dinâmica aqui em casa, eu sou, graças a Deus, muito privilegiada, assim. Meu marido, ele que cuida da casa, basicamente. Eu sou a pessoa da ajuda. Isso, de vez em quando, causa uns probleminhas que ele quer que eu seja mais participativa e eu tenho me esforçado muito para isso. Também é um desafio para mim. Mas eu vejo que eu estou mais com dificuldade no não, justamente no campo profissional. Eu partilhei com a Aline esses dias de um contrato que eu estava super animada. O valor nem era tão bacana, mas é uma pessoa, assim, de visibilidade na cidade, eu moro numa cidade pequena, então achei que seria aquele contrato que me abriria muitas portas. Era um valor muito abaixo do que eu estou acostumada a cobrar, mas foi mediado por uma amiga que já conhece ele e tal, então era naquela medida do que a gente entendia que era possível para chegar, para começar, por mais que eu individualmente não trabalhe mais com preço baixo de cara, porque acho que nunca mais a gente consegue subir, em alguns casos, mas enfim... E essa criatura foi criando tanta demanda, era uma edição de vídeo no início, de repente virou direção de imagem, letreiro, legendagem, e assim, ele nem um constrangimento de ir pedindo essas mudanças. E aí eu fui falando, por que você está te irritando tanto, Milena? Por que você está tão puta da vida com essa pessoa? Aí eu fui ver que era a minha dificuldade de falar um não para ele.
No final, ele rompeu o contrato. Era um contrato piloto de 4 vídeos. No final, no segundo, ele falou que não queria mais. Eu dei graças, porque assim, eu já estava me ordenando emocionalmente para falar para ele que eu não queria, que eu não estava feliz com a forma que o negócio estava caminhando. Mas ainda é meio automático isso. Eu já conversei isso com a Aline umas 2 vezes. Fiz uma pequena constelação semana passada. Eu falei, onde é que está o gancho que agora saiu da casa? Antes era nesse universo da casa, saiu da casa, agora foi pro... Parece que jogou 100% para o outro lado, né? Aí eu falo que eu aprendo muito com meu marido. Tipo, minha cunhada mora em São Paulo, deixou os bichos aqui no sítio da minha sogra aqui perto. E aí ligou para a mãe e falou, leva os cachorros de volta para São Paulo. Ele falou, não vou levar. Eu nunca... Aí eu fiquei assim, gente, eu nunca faria isso. Minha irmã pediu um negócio, eu não ia fazer e tal. Aí ele, Milena, ela criou a situação, ela tem que resolver. Eu tô ocupada, tenho as coisas para fazer, ela que se vire. Sensacional isso que você falou, Milena. Sem crise, ele ficou de boaça, sabe? Assim. Quantas situações, quantos pepinos dos outros a gente costuma resolver? Não é? Eu aprendo muito com ele isso. Para mim, inclusive, ele tem nenhum constrangimento. Não vou fazer isso, meu bem, não gosto, tchau. É verdade. Nossa, gente, agora é realmente olhar para quais são os acordos inconscientes que a gente faz. Exato. Né? Quais são os acordos inconscientes que a gente está fazendo contra a gente mesmo, que vai contra os nossos valores. Lembram do topo da montanha? Né? Quem são as pessoas que você levaria, por que você levaria? E isso esconde os seus valores, suas características de vida que você não negocia. E ali a gente falou sobre 3, as principais, mas tem uma lista aí, que vai até uns 15, 20, eles precisam ser mapeados. Né? A Anne me trouxe uma situação essa semana que feriu a ética, o respeito, né? Foi uma situação que ela passou, que feriu muito e magoou muito ela, e ela estava tentando entender por que tinha ferido tanto. Aí a gente entendeu que foi porque feriu os valores dela. E às vezes a gente não consegue se organizar, e isso fica tão machucado dentro da gente, porque às vezes a organização é um valor muito importante que não está sendo respeitado. Que você está fazendo acordos aí com os outros que ferem justamente o seu valor da organização. Tem pessoas que levam isso muito a sério. E pode ser que venha assim lá da sua infância, porque sua casa lá da sua mãe era super, hiper, mega limpa. A minha mãe, gente, a minha mãe encerava. Vocês já tiveram show de vermelhão em casa? Já foram em algum lugar que tem show de vermelhão? A minha mãe encerava a casa todo santo dia. E passava enceradeira, ilustrava depois com o pé e com a mão. Ela passava o dia inteiro limpando a casa. E conforme a gente foi crescendo, Milena está com o microfone fechado. Conforme a gente foi crescendo, eu e a minha irmã, ela queria que a gente continuasse, né, esse serviço. Mas a gente foi trabalhar muito cedo, não tinha como dar conta, a gente não tem como ser perfeito. Olha o que na sua vida hoje está precisando do seu foco. Às vezes é a sua saúde. Se você está precisando focar na saúde, será que você vai conseguir dar conta assim, da visão perfeita dos outros, do que é que tem que ser perfeito? Não vai. Será que às vezes a tua casa exige tanto assim? Né? Será que se passar um dia, às vezes uma semana, sem limpar, alguém vai morrer? O teu projeto está parado. O teu estudo, o teu desenvolvimento está parado, né, Sandra? E eu quero complementar aqui com uma outra questão, né? Vou me basear novamente na constelação familiar. Mas, assim, tudo que acontece com a gente tem um propósito. E se aconteceu é porque a gente pode dar conta. E o que eu preciso aprender com essa situação? E não é jogar a responsabilidade no outro, não. A gente precisa assumir a nossa parte da responsabilidade. E isso é a coisa mais importante. Então, não adianta dizer assim, porque o meu marido me traiu, porque a minha amiga está me devendo dinheiro e não me paga, porque ela que é culpada. Não. O que eu faço que atrai esse tipo de situação para a minha vida? Então, a gente precisa ter essa autorresponsabilidade em tudo o que acontece e compreender o porquê que eu tenho que aprender isso. Então, por exemplo, de repente, Milena, você colocou aí colocou para o universo, olha, eu quero mudar o meu valor, quero aumentar o meu preço. E daí ele vai te colocar situações na vida para ver se realmente você vai saber dizer não. Isso acontece muito. É como se o universo estivesse dando provas. A gente não estuda e não tem que fazer uma prova depois que estuda? É isso. Então, uma vez que você se compromete e fala, quero mudar isso na minha vida. Então, vão vir as provas para ver se você pode passar para o próximo nível e se você está apta. Então, vão vir situações onde você vai ter que falar. Então, eu vou ter que cobrar mais aqui nesse trabalho. No primeiro momento, pode ser que isso seja muito difícil. Mas depois as coisas vão se encaixando. Eu vou falar da minha própria experiência. Quando eu comecei,
há 18 anos atrás, a minha professora já falava assim, você tem que cobrar o valor mínimo do mercado. Daí eu falava, mas eu estou começando, eu acabei de me formar, como é que eu vou cobrar o valor mínimo? Não acho, eu vou cobrar um valor menor. Daí ela dizia, você não vai conseguir aumentar o seu preço depois. Daí eu falava, eu vou, né, porque depois eu vou aumentando com o tempo. E naquela visão, né, de que isso ia acontecer, eu cobrava um valor bem abaixo do mercado. E muitas pessoas que eu atendia falavam assim, nossa, mas você cobra muito barato. E eu tinha sempre o ímpeto, quando a pessoa ia fechar um pacote de massagem, né? Quando eu comecei com as massagens. Então, eu dava o desconto antes da pessoa pedir. Então, assim, era uma necessidade minha. Depois de muito tempo, eu fui olhar para isso. Então, olhem para o negócio de vocês, não está acontecendo, porque às vezes a necessidade é de vocês, é interna, e você está jogando no outro. Então, assim, eu preciso diminuir o meu preço, eu preciso baixar o valor, eu preciso dar desconto, mas a pessoa nem pediu. Então, dentro dessa questão do empreendedorismo, é importante que a gente também se abra, por isso que eu falei do Sebrae ou de coisas semelhantes, porque é importante que a gente esteja atualizada. Não é quando você é empreendedora, não importa se você é empreendedora sozinha, então é a empreendedora, ou se você tem uma empresa. Você tem que estar ligada em tudo que faz parte de uma empresa. Precisa estar antenada nas coisas. Então, é você quem tem que fazer a parte administrativa, é você quem tem que fazer a parte financeira, é você quem faz o seu marketing, é você quem compra, é você quem vende, é você quem faz tudo. E você precisa ter essas ferramentas todas à sua mão para conseguir fazer o seu negócio fluir, porque senão você vai falir, essa é a verdade. E aqui ninguém está aqui para falir, a gente está aqui para ter sucesso na vida, então precisa ter as ferramentas necessárias. E então cuidado com essas sabotagens de preço. Eu digo por experiência própria. Então, o que você precisa aprender nesse fato de falar não? Hoje eu fico feliz comigo. Eu estava conversando com a minha irmã essa semana e ela está iniciando nessa vida de empreendedora, e ela estava falando, mas eu acho que eu vou dar um desconto. Eu falei, mas você vai dar um desconto por quê? Alguém pediu desconto? Não. Eu falei, então você não vai dar desconto, deixa esse valor e se a pessoa pedir desconto, você dá. Então, hoje eu já me vejo do outro lado. Antigamente, quando eu ouvia isso, eu não conseguia falar, será que um dia eu chego lá? E cheguei. Não importa quanto tempo demorou, mas cheguei. E é isso para a vida de vocês também. Certeza. E aí, meninas, o que mais que vocês querem falar? Eu queria só fazer uma pergunta, assim, ouvindo você, que me veio, assim, justamente porque eu tenho uma dificuldade muito grande com relação a isso que você falou, né? Eu me vi muito nessa situação da questão do sabotador de preço. Eu lido com finanças, eu falo de finanças, eu oriento outras pessoas e elas são super bem-sucedidas. E eu tenho uma dificuldade muito grande que eu atraio muitas pessoas que querem o gratuito ou que querem negócio só preço de banana. E eu já entendo que é algo que eu preciso corrigir em mim. Mas, assim, eu ainda não consegui enxergar, entender o que de fato eu preciso de efetivo, né? Que chave que eu tenho que virar em mim para fazer essa mudança. Existe, sei lá, alguma técnica, alguma coisa que você orienta que te ajudou a fazer essa virada de chave, assim? Olha, foram várias técnicas, né? Mas o que eu posso dizer para você? Acho que, em primeiro lugar, olhar se isso é um padrão da sua família. Se existe alguma coisa na sua família onde as pessoas, elas se sentem menosprezadas, elas se sentem excluídas, elas se sentem menos de alguma forma. 100%. É 100%. E daí, dentro da constelação familiar, a gente fala que existem 3 leis. Posso aqui me estender um pouquinho, só para explicar? Pode sim. Então, o que é a constelação familiar? Para as meninas que não conhecem a técnica. Bert Hellinger, que é o criador, ele fez aniversário agora em dezembro, fez 95 anos. Ele é um psicoterapeuta alemão que percebeu que a gente repete padrões da nossa família de forma inconsciente. Então, que a gente herda no nosso DNA, não só a cor de cabelo, cor da pele, cor do olho, mas também da memória celular. Então, fica aqui no nosso corpo as coisas que aconteceram com os ancestrais. Ancestrais, a gente vai falar aí de bisavô, trisavô, tataravô, e a gente vai repetindo esses padrões de forma inconsciente. Ele também descobriu que existem 3 leis que fazem parte do inconsciente coletivo. Quais são essas leis? A primeira lei é a lei do pertencimento. Todo mundo quer se sentir pertencente ao lugar onde está.
Seja na família, seja na escola, seja no grupo de amigos, seja no trabalho. Ninguém quer se sentir excluído. É ruim você se sentir excluído, seja da igreja, de qualquer lugar. A segunda lei é a lei da ordem e da hierarquia. Então, tudo na vida existe uma ordem hierárquica. Então, dentro da família, primeiro vieram os bisavós, depois os avós, os pais, os filhos, os netos. Cada um tem o seu lugar dentro do sistema. Dentro de uma empresa, isso também acontece. Então, tem o proprietário da empresa, tem o diretor, tem o gerente, tem o coordenador, tem o supervisor, tem o funcionário. Existe uma ordem hierárquica. E quando essa ordem, de alguma maneira, ela é infringida, isso acaba gerando um transtorno para todas as pessoas envolvidas. Como é que a gente pode infringir essas ordens? Então, por exemplo, dentro da ordem hierárquica, você concorda que se por um acaso um aluno ele vai e agride o professor, isso gera um desconforto, não gera? Porque o aluno está fora do lugar dele. Isso vai afetar todas as pessoas envolvidas. E em qualquer nível, seja na família, seja na escola, seja no trabalho, em qualquer lugar onde a ordem é desrespeitada, isso gera um problema. Às vezes até com boa intenção, né, Sandra? Por exemplo, um filho que sustenta a casa. Isso. Que, tipo, tomou, entre aspas, o lugar do pai. Isso. Às vezes acontece, né? O pai morre, daí o filho mais velho vai lá e assume. Ele está fora de lugar. E daí o que acontece? Ele não consegue viver a vida do pai, porque o papel do pai, o lugar do pai sempre vai ser do pai, seja ele vivo ou não. E ele não consegue viver no lugar dele. Então, ele fica fora de lugar. E daí isso afeta ele e todo o sistema. E a terceira lei é a lei da troca e do equilíbrio. Daí entramos na lei aí com relação ao dinheiro também, nessa questão da troca e do equilíbrio. Então, sempre que eu dou alguma coisa, eu recebo alguma coisa. Então, eu dou o meu trabalho, né, eu faço o meu atendimento, eu recebo de volta o pagamento. No caso de uma empresa, você vai trabalhar o mês inteiro, no final do mês você vai receber o seu salário. Você acha justo que se você trabalhou lá os 22 dias do mês, entrou às 8, cumpriu com todas as suas obrigações, é justo que você receba o seu salário e a sua colega do lado, que veio 2 dias no mês e faltou o restante, receba o mesmo salário? É justo? Não, né? Vai gerar um desconforto. Então, a lei da troca a lei da troca e do equilíbrio diz isso, que a gente sempre tem que dar na mesma medida. E quando há uma descompensação, se alguém está recebendo demais, isso também gera um transtorno dentro do ambiente. E todas essas leis, gente, elas são inconscientes. E a gente repete isso automaticamente. Então, eu tenho a certeza que agora, enquanto eu falei, vocês perceberam situações na vida de vocês onde essas leis provavelmente estão em desequilíbrio. Porque a gente está infringindo não só uma lei, mas muitas vezes as 3 leis. Sem querer te cortar, eu falei com a Patrícia essa semana sobre isso, sobre o dar e receber, né, Patrícia? Exato. Então, dentro de um relacionamento, por exemplo, quando a gente dá mais dentro de um relacionamento, o que acontece? Eu vou falar de um relacionamento de irmãos. Suponhamos que tenha aí na sua família, você e mais 3 irmãos, mas tem um irmão lá que ele é o preferido. E daí todo mundo faz tudo por esse irmão preferido. Então a mãe dá mais atenção para esse irmão, as irmãs de alguma maneira cuidam mais desse irmão. Então esse irmão é o preferido e tudo ele consegue com mais facilidade. Ele está ganhando mais do que os outros estão ganhando. Vai chegar um momento que esse irmão ele vai se afastar da família, porque esta vai ser a lei da compensação, para que ele possa conviver com a família, porque ele recebeu demais. Então quem recebe demais fica em dívida, é pesado. Quando você está devendo alguma coisa para alguém, não é ruim. Você fala, nossa, eu quero logo pagar aquela dívida. Mas quando a dívida é muito grande e você não consegue pagar, aquilo fica muito pesado. E quem tem esse peso quer sair fora. Dentro do relacionamento afetivo, preste atenção nisso que eu vou falar. Dentro de um relacionamento afetivo, quando uma das pessoas pede para ir embora, é porque ela está em dívida. Ela recebeu muito. Então, às vezes, a pessoa que fica, ela pensa que ela é a vítima, né? E ele me deixou. Não, na realidade, ele recebeu muito e ele não está conseguindo pagar o que ele deve. E daí ele tem que ir embora, porque essa é a forma de equilibrar o jogo. Isso é a vida, gente. É Deus quem orquestra. O universo trabalha de uma maneira tão harmoniosa. Exatamente. Tão perfeita, que até as coisas que são, assim, entre aspas, que a gente acha que é ruim, é Deus colocando as coisas no lugar. Então, eu tô chocada com esse pensamento. Oi? Eu
Eu tô chocada com esse pensamento. Eu agora assustei também. É forte, né? Entendeu as coisas. Às vezes também é resposta às orações da gente, né? Livrar de todo mal. Exatamente. E daí, assim, dentro dessa coisa que eu falei que a gente precisa honrar a família, só para te explicar, Clênia, lembra que é tudo inconsciente, a gente não tinha consciência disso até então. Para honrar a nossa família e para a gente se sentir pertencente, a gente acaba repetindo os padrões. Porque se a gente faz diferente, é como se a gente estivesse excluída. Então é por amor, é um amor doente, a gente chama isso na constelação de amor doente. Mas é por amor que a gente repete esse padrão. Então, assim, se a gente pensar, por exemplo, naquela família onde tem um monte de alcoólicos, um vai repetindo o padrão do outro, né? Então, assim, era o avô que era alcoólatra, depois é o pai, depois é o filho, depois é o neto. Por que que repete o padrão? Por amor. Porque ele, inconscientemente, a mensagem é assim, olha, eu não quero deixar você excluído sozinho aonde você está. Então, eu vou fazer igual, que é para ficar aí juntinho de você. Porque eu sou da sua família, sou do sangue do seu sangue. Então, eu vou ficar junto com você. Então, eu repito o padrão. Ou então, Como que a gente consegue mudar isso quando a gente passa a ter consciência disso? Então, a partir do momento que você passa a ter consciência, você pode olhar para a sua família e perceber se existe esse padrão de exclusão. Então, talvez, de alguma maneira, a sua família tenha sido excluída, seja pela religião, pelo dinheiro, pela cor, por qualquer questão. Então, quantas pessoas da sua família estão repetindo esse padrão? E daí, você que agora tem consciência disso, você pode falar assim, olha, como é que eu posso dizer? São frases de cura que a gente utiliza na constelação. A Milena já participou, já sabe como é. A gente utiliza frases de cura para mudar esse comportamento. Então, é olhar para o seu pai, para a sua mãe, imaginar todos os seus antepassados atrás deles e pensar assim, eu quero pedir permissão para fazer um pouquinho diferente. Eu honro tudo que vocês viveram. Eu entendo que até este momento tinha que ser dessa forma, mas agora eu posso fazer um pouquinho diferente. Então, eu posso cobrar um pouquinho mais, eu posso me valorizar um pouquinho mais. Porque se você não honrar para o que eles fizeram e você quiser falar assim, não, eu sou melhor do que eles, não vai funcionar. A gente não é melhor do que ninguém. E eles vieram antes. Então, se a gente pensar nessa questão da ancestralidade, para que você pudesse estar aqui hoje, 2 pais, o pai e a mãe, 4 avós, 8 bisavós, e daí você vai fazendo a contagem genealógica, né, da árvore genealógica, olha quantas pessoas tiveram que existir para que você pudesse estar aqui hoje. E o legal é que na Bíblia isso também tá, né? Tem vários livros da Bíblia, meninas, que vocês, a maioria aqui, eu creio que são cristãs, já devem ter visto, que antes de contar a história de um personagem, fala toda a descendência dele. Verdade. Percebam quanto a descendência é importante, o quanto de quem a gente veio, né? Exatamente. Tem que olhar para isso. E tem que honrar. O mais importante é honrar. Então, honrar aqueles que vieram antes, porque foi muita fome, muita dor, muita guerra, mas também muito amor, muita determinação, muita coragem. Nós estamos num país onde temos muitos imigrantes, então a gente nem sabe a nossa origem adequadamente, né? Tem do índio, do português, do alemão, tem de todas as raças. Então, imagina essas pessoas que tiveram que atravessar o oceano para vir para cá e deixar a família lá. Quanto eles passaram, quanta coisa foi. Então, a gente precisa honrar isso que eles viveram. Eles passaram por coisas que hoje você talvez pense assim, nossa, mas meu pai não me deu amor, não me deu carinho, não me deu atenção. Mas olha para a vida dele, o que ele recebeu? Será que ele recebeu esse amor, esse carinho, essa atenção? Será que ele tinha para dar? Para quem é mãe hoje, tenho certeza que se vocês são mães, vocês vão fazer o melhor de vocês. Vocês vão dar o melhor de vocês. Mas será que o que você está fazendo como mãe hoje, que você dá o seu melhor, é o melhor que o seu filho quer? Às vezes ele quer mais. E para ele, você não está sendo a mãe que ele queria, porque ele queria mais. Mas isso ele queria outra coisa, né? Dele. Isso é a criança ferida dele. Então, da mesma maneira que você tem a sua criança ferida, e você precisa olhar para ela e dizer, olha, foi o melhor que eles podiam, só por isso eu sou grata. Lembra que eu disse, só pelo fato de ter recebido a vida eu sou grata? Essa muda chave, tudo, muda gente, tudo, muda tudo. Eu vou pedir permissão aqui para a Aline. Existe um filme infantil que foi ganhador do Oscar, que ele é pura constelação familiar, chama Viva a Vida é uma Festa. É um filme da Disney.
Viva a Vida é uma Festa. Manda no grupo depois. Manda no grupo. Ela manda depois. no grupo, meninas. Eu também quero ver. Ele é um filme. lindo, é lindo. É lindo. Ele fala sobre a história de um menininho que ele quer ser músico. Só que a família dele, os antepassados dele sofreram muito em função da música. Então, a música foi abolida da família. E não pode ter a música na família. E a família virou sapateira. Então, ele tem que ser sapateiro, mas na realidade ele quer ser músico. E daí vai contar essa história dele. As frases que são usadas no filme são frases de constelação familiar. E é isso, é pedir permissão, pedir a bênção, pedir a aprovação. Porque a gente não é melhor do que os nossos pais, nós não somos melhores do que os nossos antepassados. Nós temos que pedir permissão para fazer um pouquinho diferente. Temos que honrar o que eles viveram, porque a realidade deles era outra. Há 20 anos atrás, não existia celular. Hoje a gente vive numa era tecnológica e a gente tem que se adaptar. Mas olha como o mundo andou muito rápido, né? Nesses últimos 40, 50, 60 anos. É muita informação. Então, se a gente pensar aí nos nossos avós, talvez eles não consigam acompanhar mesmo toda essa mudança tecnológica. Às vezes nem os nossos pais conseguem. Meu pai, ele não usa o celular, né? O celular serve para atender. Ele tem um celular antigo, que é aquele que abre assim, e não adianta, porque ele não quer aprender. Em compensação, minha tia tem quase 80, fica no WhatsApp o tempo inteiro. Então, a disponibilidade da pessoa. E a gente tem que honrar e respeitar isso. O momento dela. Então, honra e respeita, Clênia, tudo que a sua família viveu. E pede permissão para fazer um pouquinho diferente. Porque você pode. Então, hoje você olhando para eles, você pode entender que eles tiveram que passar por isso para chegar onde eles chegaram. Mas agora você, com consciência, pode fazer essa mudança. Com a permissão e com a benção dele. E bloquear esse padrão. Porque senão passa para os nossos filhos. Exatamente. É meio maluco, eu me vejo muito nessa história, até por conta da constelação. Tem uns 8 anos que eu conheci, mais ou menos, e devo ter feito pelo menos umas 7 fora de caroneira. E eu cresci com muito problema com a minha mãe, sem querer protagonizar muito o dia de hoje, mas falando um pouquinho disso, porque acho que pode ajudar as demais. E assim, muito julgamento, a gente sempre teve uma história bem complicada, até que eu vim morar em Minas. Eu tenho hoje 37 anos, tem 2 anos que eu vim pra cá, vai fazer agora. E, cara, só eu sei o que eu tenho passado aqui, assim, eu tô me reconstruindo de cabo a rabo. E aí eu vejo minha mãe. Meus pais, minha mãe morava em Belém do Pará, meu pai aqui em Belo Horizonte. Eles namoraram 8 anos por carta. Ela formou num dia, casou no dia seguinte e veio morar com ele, com 22 anos. Ela me teve com 24 anos. Eu falo, cara, que força essa mulher teve. Porque, assim, eu tô me emocionando falando. Sem criança, tendo uma rede de apoio mínima que seja da minha sogra, dos meus enteados, do meu próprio marido, que minha mãe era só ela e ele, comigo pequena, se virou e criou nós 3, né? Então, assim, para eu ficar com a minha mãe, mesmo em todo esse processo terapêutico, tentando olhar não sei o quê, eu tive que viver isso. E eu honro muito toda a pedreira que eu tenho passado aqui, porque me fez reconhecer minha mãe, a força dela, sabe? E essa força está em você, porque a gente é 50% pai, 50% mãe. No momento da concepção, nós recebemos, isso é geneticamente comprovado através do DNA, a medicina chinesa já fala disso, no momento da concepção nós recebemos 50% de energia de pai, 50% de energia de mãe. E aqui eu estou falando de pais biológicos, porque pode ser que vocês vivam uma realidade onde você não está tendo contato com seus pais biológicos, talvez você tenha sido abandonada, seu pai morreu, mas não importa, você não nasceu de chocadeira, você nasceu de um pai e de uma mãe. E você recebe essa força. E quando, por alguma razão, e a gente tem muitas razões, eu fiquei 5 anos sem falar com meu pai, então eu entendo o quanto eu neguei esse lado. E enquanto eu não assumi que eu tenho 50% da força dele, a minha vida não andou. Então, hoje, eu tenho um excelente relacionamento com meu pai, mas precisou de um processo terapêutico muito grande, durante muitos anos, para que eu pudesse assumir que ele vive dentro de mim. E que eu tenho a honra hoje de ter a força dele. Eu vou ficar emocionada e vou chorar. Mas é uma honra a gente ter essa força de pai e mãe. A gente precisa assumir isso. Precisa. Porque quando a gente exclui, lembra lá do processo de exclusão, é o não pertencimento. Quando a gente quer excluir alguma coisa da nossa vida, isso vai voltar mais forte.
E no caso da força de pai, no caso da força de pai e da força de mãe, isso faz parte da gente. E quando a gente não assume o nome do pai, não quer olhar para o pai, não quer pegar a força da mãe, porque eu não me dou bem com a minha mãe, então não quero saber de nada da minha mãe, a nossa vida não vai andar. Você vai estar manca, vai estar faltando um pedaço. Então, eu vou deixar aqui para vocês um exercício de constelação que vocês podem fazer na casa de vocês. 2 exercícios, na realidade. O primeiro é assim, na constelação familiar, a gente fala que o lado direito é o lado do pai e o lado esquerdo é o lado da mãe. Então, vocês podem, todo dia, quando vocês acordarem, à noite, antes de dormirem, imaginar o seu lado direito todo na cor verde, repleta da energia do seu pai. Imagine mesmo você recebendo essa energia de força de pai. E do lado esquerdo, a cor laranja, recebendo a energia da força da mãe. E vocês podem colocar atrás da cama de vocês, se vocês quiserem, uma foto do lado direito do pai e uma foto do lado direito da mãe. E agradeça, só agradeça, não precisa fazer mais nada, né? Só agradeça pela vida. E agradeça pelo fato de você ter essa energia de pai e mãe no seu corpo. Façam isso durante algumas semanas e percebam se isso vai mudar a vida de vocês. E meninas, e quem é mãe ou pretende ser mãe, toma essa consciência. Isso. E entrega de presente para os teus filhos. Porque a vida deles pode ser muito mais fluida, muito mais fácil. Muito mais leve. Muito mais leve, porque você agora já sabe disso. Né? Para mim fez muita diferença também fazer as pazes com a minha mãe, com meu pai e acolher, sabe, minha família e ver os meus irmãos que não nasceram. Na minha família teve abortos também e quase não era falado sobre isso e toda vez que a gente tocava no assunto, minha mãe se emocionava muito. Então, essa questão da constelação familiar, ela às vezes é olhada por alguns céticos, né, com um olhar mais crítico. Mas, gente, a gente não nasceu de chocadeira. Tem uma razão pelos nossos pais terem sido os nossos pais. Uhum. Tem uma razão por eles serem do jeito que eles são. Tem uma razão da gente ter recebido o filho que a gente recebeu. Né? Vocês conhecem meu filho Paulo, quem entra lá nas minhas redes sociais já viu a carinha dele. Tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. E nós estamos nesse grupo também por uma razão. Sim, existe uma egrégora, né? Então, a gente sempre fala, quando um grupo se une, de alguma maneira, tem muita coisa em comum em cada uma dessas histórias, que vai tocar a outra. Então, todo mundo aqui está vibrando na mesma frequência. É importante desmistificar isso daí. Quando você liga a televisão para assistir lá a Sport TV, você e todo mundo que está sintonizado naquele canal está vendo a mesma programação, concorda? E isso é por ressonância. Então, a gente vibra por ondas energéticas e a gente vai atraindo as coisas semelhantes. Por isso que a gente falou lá no começo, cuidado com o que você pensa, porque se você está sintonizada numa coisa ruim, é isso que você vai atrair para sua vida. E aqui, como está todo mundo nesse grupo, existe uma ressonância para que esse grupo esteja reunido. A Aline mencionou aqui a questão do aborto, eu vou voltar lá na questão da ordem e da hierarquia, que eu falei da constelação, para dizer, o aborto ele é um tabu. Na constelação, não nos cabe julgar se o aborto foi provocado ou se ele foi espontâneo. Não nos interessa como foi o aborto, importa que ele aconteceu. Então, como o aborto é um tabu, ele não é falado. Muitas vezes, vou dar um exemplo. Existe lá uma família onde tem 4 filhos. Daí você é a última filha, a 4ª filha. E você acha que você é a filha caçula. Mas, na realidade, a sua mãe teve um aborto depois de você. Então, você não é a filha caçula, você é a 4ª filha, porque o filho caçula é o que veio depois. E quando você fica nessa posição de que eu sou a 4ª filha, eu sou a filha caçula, eu sou a filha caçula, você está ocupando um lugar que não é seu. Então, você está numa ordem hierárquica que não é a verdadeira. Por isso que, para a constelação familiar, os abortos precisam ser reconhecidos. E todo mundo precisa tomar o seu verdadeiro lugar. Então, Clênia, verifica se na sua família talvez não possa ter acontecido alguma coisa também nesse aspecto, onde você está fora do seu lugar, essa relação. E lembrando, ó, não tem julgamento do que aconteceu com relação ao aborto. Muitas vezes as mulheres elas abortam e nem sabem que abortaram, porque ela tem uma hemorragia e ela nem sabia que estava grávida, então não sabia que abortou. A gravidez gemelar, que é a gravidez de gêmeos, aonde só um dos fetos se desenvolve, ela é muito, mas muito mais comum do que a gente ouve.
Recentemente, há umas 2 ou 3 semanas atrás, teve um caso aqui no Brasil de uma, se não me engano, foi em Belém do Pará, onde uma mulher deu à luz e a criancinha que nasceu, ela estava grávida de gêmeos, ela não sabia, o bebê, o segundo bebê, estava dentro da barriga do feto do bebê que nasceu. Então, tinha um feto morto dentro da barriga do bebê que nasceu. Porque essa gravidez gemelar, ela é muito mais comum do que se tem notícia. E daí, quando existe essa coisa de você ter essa gravidez gemelar, então, ou você ser um desses gêmeos que sobreviveu e o outro não sobreviveu, a sensação de culpa é muito grande. E é uma culpa inconsciente. Então, você fica olhando para a morte. Porque você, inconscientemente, assim, como é que eu pude viver se o meu irmão morreu? A gente se sente culpada. Porque eu estou viva e ele está morto. Então, eu começo a olhar para a morte. Eu começo a ter pensamentos suicidas. Eu começo a apresentar quadros de depressão. Eu começo a não viver a vida porque eu quero honrar o meu irmão. Então, eu quero ir embora junto com ele. E tudo isso, gente, no nível inconsciente. Então, Clênia, a sensação que eu tive falando com você foi que talvez tenha alguma coisa também nesse aspecto na sua família. Tem sim. Foi a sensação que eu tive. Então, talvez seja o momento de colocar todo mundo no seu devido lugar, porque se vocês estão fora de lugar, a vida não vai funcionar. E para finalizar aqui, eu vou falar mais 2 coisas. Para a constelação familiar, a mãe, ela representa a nossa carreira. Então, se a nossa carreira não está indo bem, olha para como você trata a sua mãe. E o sucesso financeiro, a prosperidade, ela representa o pai. Então, se não está vindo dinheiro, olha para como está o seu relacionamento com seu pai. Eu acho que a gente vai encerrar por aqui, porque eu já mexi demais com vocês hoje. E talvez esse assunto vai continuar depois nos bastidores. Meninas, fiquem à vontade para procurar a Sandra. Eu estou no grupo como Zion Cursos e Terapias, não vai aparecer Sandra, tá? Tá como Zion Cursos e Terapias, que é o nome do meu espaço. E para as meninas que estão aqui em São Paulo e quiserem vir pessoalmente, a gente pode combinar, pode se encontrar. Eu tenho constelação familiar aqui uma vez por mês, a próxima vai acontecer na sexta-feira, dia 12. Então, quem está em São Paulo e quiser vir conhecer como é uma constelação, fica o convite. E além disso, ela tem outras técnicas também. Tem outras técnicas também. Então, como eu disse, são muitas técnicas. Você posta lá todas essas técnicas que você trabalha, por favor, Sandra, no grupo? Posto lá. Eu tenho um canal no YouTube, eu coloco vídeos, eu tenho um programa toda terça-feira às 20 horas, então toda terça eu coloco um vídeo. Os vídeos do mês passado foram sobre constelação familiar, então se a Aline permitir, eu vou postar no grupo os vídeos. E daí vocês podem me acompanhar. Estou no Facebook, estou no Insta, então vocês podem me acompanhar por onde vocês quiserem. E eu estou realmente à disposição. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que mexeu, e daí você vai remoer isso, compartilha lá comigo, me chama no privado e a gente troca uma ideia, para vocês não ficarem remoendo sozinhas, passando por esse período sozinhas, darem esse salto mesmo, para que as coisas fiquem melhores. Para decolar, gente. A intenção aqui é que a gente destrave todos os aspectos aí com vocês e que a vida se torne mais fluida. Porque todas nós somos merecedoras de sucesso, de abundância, de vida harmoniosa em todos os sentidos, de saúde, de paz, de felicidade, de tudo. Todos os bons sentimentos. Todos os bons sentimentos estão à nossa disposição. E basta essa abertura interna para conseguir acessar. E muitas vezes, para fazer essa travessia da abertura interna, a gente precisa passar por esse momento de cura. E como eu disse, o coaching não resolve tudo. Por mais que eu me desdobre e ajude e traga técnicas, traga as ferramentas e traga as missões assim mais lindas e incríveis possível. Talvez se tiver alguma coisa no nível muito do inconsciente coletivo, do inconsciente da família, o coaching não vai conseguir ajudar. Né? Ou se for algum caso de doença que está se repetindo, é um padrão e você tenta avançar e você fica doente, você tenta avançar, você fica doente, o coaching também não resolve. Por isso que eu trouxe essas outras técnicas aqui associadas para a gente poder trabalhar juntas, tá bom? Tem alguma dúvida para hoje, meninas? A gente já precisa encerrar aqui, que a Sandra tem atendimento, também daqui a pouco eu tenho que sair, e vocês também têm que dar continuidade aos projetos. Alguém quer pontuar alguma coisa, quer falar, quer tirar dúvida? Fiquem à vontade, o espaço agora é para vocês.
Eu queria falar um pouco. Hoje eu tô bem quietinha, só ouvindo. Mas, assim, de tudo que eu ouvi hoje, realmente eu vejo, assim, que a minha família tem muito... Pode chorar, não tem problema. Toda família tem. A família tem muito a ver com o que eu vivo hoje. E toda vez que eu falo de família, eu me emociono. Há 2 anos, eu tomei uma decisão de vir para essa cidade onde eu tô. E a minha família ficou dividida, né? Meu esposo está em outro estado, em outra cidade. E eu estou aqui, eu e os meus filhos. Estou próximo do meu pai, das minhas irmãs. A minha mãe, eu já não convivo com ela há muitos anos, porque eles se separaram, eles tinham 15 anos, eu tinha 15 anos quando eles se separaram. A minha mãe hoje tem uma filha de 18 anos desse novo casamento, então, assim, há muitos anos que eu não convivo com ela. A gente se fala, tudo, mas eu acho que dentro de mim a falta dela gera muito problema na minha parte emocional. E a Aline me conhece há algum tempo e eu acredito que quando a Aline me conheceu, o meu emocional era muito pior. E assim, o coach tem me ajudado muito também a lidar com a minha parte emocional. Hoje eu vejo que eu já consigo estruturar melhor a minha parte emocional. Agora eu estou muito emocionada porque quando fala de família e tudo isso que a Sandra falou, passou um filme na minha mente desde quando eu me lembro da minha primeira lembrança da minha infância até os dias de hoje. Então eu também, Sandra, fiquei 5 anos sem falar com meu pai. Eu passei um processo difícil, só que eu nunca passei por terapia. Tudo que foi resolvido até hoje na minha vida fui eu. E a minha consciência, a minha fé, que me ajuda, que me sustenta todos os dias. Então, eu nunca passei por nenhum processo terapêutico, eu nunca passei por psicólogo. Então, assim, não por preconceito ou por não acreditar nessas técnicas, por falta de oportunidade mesmo. E sobre a parte de se sentir sozinha, de ter, você falou assim, tenha uma pessoa que você possa falar, que você possa se abrir, sem ser julgado, sem que levante, mas se fosse eu, faria isso, faria aquilo. Eu não tenho. Hoje. Então, você tem sim, ó. Estamos aqui. Você encontrou uma família também fora. A Aline mesmo, às vezes eu acho que eu tô até importunando ela, de tanto que eu chamo ela quando acontecem essas coisas comigo, e falo com ela, porque assim, é diferente, porque ela não vai me julgar, ela vai ouvir o que está acontecendo comigo e vai pontuar aquilo que ela acha importante. É diferente de você chegar para um irmão, até mesmo para um esposo, para o pai falar. Então, assim, eu assim, sou muito grata, eu sou de agradecer muito, eu tenho a gratidão como um ponto forte na minha vida, eu aprendi a ter a gratidão como um ponto forte na minha vida. E hoje, por colocar a gratidão na minha vida, eu vejo que eu evolui bastante. Então, eu quero falar assim, Sandra, que tudo que você disse hoje, eu assino embaixo, eu vejo que isso é muito importante na nossa vida. E como, às vezes, uma pessoa de fora falando da sua própria experiência traz para dentro de nós uma solução, às vezes, que nós estávamos esperando. A Aline comentou brevemente que eu passei por uma situação muito complicada essa semana. Aliás, essa semana está sendo a semana das situações complicadas. Eu cheguei a adoecer, hoje eu estou aqui porque eu tinha esse compromisso e eu não poderia faltar nessa parte, que é algo que a Aline sabe que eu preciso muito desse auxílio terapêutico. E eu tô aqui, gente, com dores, com febre, eu tô aqui
isso que eu tô quietinha na minha. Mas, assim, se eu não tomasse essa decisão, se eu não tivesse essa força de estar aqui hoje, eu estaria lá na minha cama, remoendo tudo o que aconteceu, nada ia mudar. Então, é muito importante esses encontros, é muito importante a gente abrir a nossa mente para as coisas novas. Talvez, a primeiro momento, você fala assim, mas será que é tudo isso mesmo? Será que é necessário tudo isso mesmo? Sim, é necessário tudo isso mesmo, é necessário você abrir a mente, abrir o coração e reconhecer também os seus erros, as suas dificuldades, os seus sabotadores. Quando eu respondi o questionário, eu fui muito sincera nas minhas respostas. Então, eu me saboto muitas vezes, por mais que eu tente não me sabotar, eu acabo me sabotando. Mas hoje eu entendo o que é um sabotador. É diferente. Hoje eu sei que tal coisa vai me atrapalhar. Então eu tento lutar contra aquilo. Muitas vezes eu não consigo, mas eu estou na tentativa. E eu acredito que o fato de nós estarmos tentando é louvável. E em algum momento nós vamos conseguir passar por aquelas situações. Então eu queria agradecer muito vocês. Eu não quis falar muito durante todo o período, mas hoje eu estava no dia de ouvir. Muitas vezes a gente precisa ouvir, nem tanto falar. E eu agradeço muito a Aline, a Sandra, a todos as meninas que estão aqui. A gente às vezes não conversa muito, mas é bom conhecer um pouquinho da história de cada um, porque tudo serve como um exemplo para nós. E, Sandra, eu vou te importunar, tá bom? Só isso. Por favor. Às vezes eu não consigo responder imediatamente, porque eu não atendo ligação e nem respondo mensagem durante os meus atendimentos. Então, às vezes eu fico assim o dia inteiro e só vou responder mensagem à noite, mas eu respondo, tá? Eu prometo que respondo. E vou aproveitar para te falar, Anne, assim, você falou que você estava com febre e muita dor no corpo, né? A febre dentro da metafísica da saúde é algo que está inflamando dentro da gente. Então, assim, o que está inflamando dentro de você que tomou essa proporção? O que está tá esquentando tanto aí dentro que você não está deixando sair, né? Então, olha para isso. E as dores são as manifestações físicas das suas dores emocionais. A gente tem muito conhecimento aqui. Por favor, procure ela depois, porque é uma biblioteca ambulante. E assim, uma pessoa que tem um dom mesmo de cura, sabe? De cura de alma, de corpo. E é maravilhoso. Então, se mais alguém quiser falar aqui, né? Teve algumas meninas que queriam estar conosco, entraram, saíram, não puderam participar. Vai ficar gravado, elas vão poder assistir depois. Quem não pôde participar desse vai participar no próximo, mas é muito importante vocês depois comentarem lá no grupo, meninas, o quanto foi impactante esse encontro. Porque tem gente que está se sabotando e não está aqui. Vocês percebem? A Anne fez um esforço gigante para estar aqui, e eu tenho certeza que cada uma de vocês também teve que deixar de fazer outras coisas para estar aqui. Oi, Paty. Eu faltei todas as minhas aulas para estar aqui. Olha só, então, a gente já tem que escolher o que é que a gente vai colocar como prioridade. Vocês se colocaram como prioridade, né? E com certeza esse destrave que a gente fez aqui vai fazer vocês evoluírem muito em diversos aspectos, então, para participarem do próximo. E tem mais alguma questão que vocês querem trazer ou querem comentar para a gente finalizar? Tem um monte, mas aí no particular agora deu um rebuliço aqui na cabeça, tem que raciocinar aí. Tá bom, Paty. A cabeça tá mil. Tá bom, menina. Só agradecer a Aline. Eu tinha me esquecido ontem de preencher o formulário, né? Eu vi e na correria do dia a dia eu deixei passar, pensei vou preencher à noite, e aí um monte de coisa aconteceu e eu já não estava me lembrando hoje de manhã realmente, não estava com a mente preparada para participar da reunião e ela me chamou a atenção. Então, primeiro agradecer a ela e agradecer também a Sandra, né? Algumas coisas já assim eu tinha um pouco de consciência, mas eu não entendia muito bem. Algumas coisas começaram a ficar mais claras e depois também eu vou te procurar para a gente conversar melhor. Mas agradeço já pela orientação. Meninas, foi um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição mesmo, tá bom? Um beijo enorme. E alguém mais quer falar? Kátia não falou nada. A Edna, a Vivian também ficou quietinha. Eu só agradecer também, porque graças a Deus, assim, a gente ouve bastante experiência das pessoas, né? E eu me sinto uma privilegiada
por estar na família, uma estabilidade, me proporcionou coisas boas e bem. O marido maravilhoso que me apoia, é a pessoa que eu conto a toda hora com ele, né? É aquela pessoa que eu posso conversar, ele vai me ouvir, não precisa falar. Tá bem baixinho o seu som, Kátia. Fala mais perto do computador, por favor, ou do celular. Tá ouvindo agora? Sim. Então, agradecer mesmo, porque assim, minha estrutura familiar é excelente, maravilhosa. A gente sabe que tem coisas para realmente trabalhando, mas dentro da minha própria religião, ela vem buscando isso, agradecendo a pai e a mãe, a vida, porque realmente, se não fosse eles, se faltasse um deles, a gente não estaria aqui, né? Então, a base de gratidão, o marido é maravilhoso, assim, a gente entende que é energia e vibração que você capta, né? E é onde tem os semelhantes aí, é a pessoa que eu posso contar a todo instante. Então, é o meu marido, converso, falo, ele me orienta, a gente estuda junto. No caso da proposta tanto da imersão como do eu estou passando para ele porque é ele que trabalha, eu ajudo, né? Então, todas as propostas, as dicas, a gente compartilha para ele também, para nós crescermos como família. Vocês fazem parceria, né? Isso é muito legal, muito 10 quando o parceiro está envolvido, né? Quando o marido está envolvido, é bem legal. Parabéns. Sandra, deixa eu só falar uma coisa rapidinho antes de encerrar. Você falou 2 exercícios. Aí você falou da questão de imaginar, né? E cor verde, cor laranja, tudo, e da foto. Esse é um ou a foto já foi colocada como segundo? O segundo, Então, um exercício é eu imaginar a cor verde do lado direito e a cor laranja do lado esquerdo, né? Imaginar o seu pai e sua mãe atrás de você e toda a sua ancestralidade. E o segundo é colocar eles lá a foto deles na sua cama, para você toda noite, todo dia de manhã, honrar e agradecer pela vida e tudo que você recebeu dessa família. Bacana. Edna, você quer falar alguma coisa? Milena? Agradecer, depois eu vou chamar ela no particular. Show. Legal. Só agradecer também, muito, muito, muito. Que bom, meninas. Então vou só tirar uma foto nossa. Pena que as meninas saíram, né? Não deu para tirar uma foto ali. Passa perfume. Passa perfume para tirar foto. E aí, para registrar esse momento, é o primeiro de muitos encontros aqui com a Sandra no Vestida para o Sucesso, né? Vocês já participaram desse bônus, a gente vai ter espaço para as outras meninas também, mas eu quero guardar esse dia, tá? Então, vou tirar a foto aqui da gente. Chega perto. Pronto, gente. Obrigada, meninas. Beijo enorme e a gente continua se falando. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.